E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo de Corinthians e São Paulo, majestoso, clássico, jogo importantíssimo, sempre dá uma moral vencer um clássico, sempre quem perde um clássico sai com a moral para baixo, então clássico é sempre jogo importante, e esse jogo vai ser amanhã às 18h30, né, nesse domingão às 18h30, com transmissão do Amazon Prime Video, então exclusivo do Amazon Prime. Esse jogo é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, é lá em Itaquera, na Neoquímica. A gente sabe que São Paulo tem de algumas dificuldades, né? Depois eu falo mais de quantidade de jogos, etc. Mas São Paulo tem dificuldade em vencer em Itaquera, mas a gente precisa dar nosso máximo e buscar aí pelo menos um ponto, que eu não jogaria de todo ruim, mas clássico se vence, né? O árbitro dessa partida é o Daronco. Vamos torcer pra ele não comprometer, né? Não tem muito o que ser dito, já brinquei aqui e falaria de novo, se tivesse uma bet que a bola vai bater nele de novo a bola, porque ele não se posiciona bem dentro de campo, ele é um árbitro que sempre apita de longe, que clássico ele gosta de se impor fisicamente pra mostrar que ele é forte, etc. Mas como árbitro mesmo, ele é ruim. Vamos torcer pra amanhã ele ter uma arbitragem que não comprometa, essa é a real. Vamos começar falando um pouco do Corinthians, a fase, como é que tá esse processo. O Corinthians ele vem de 2 jogos sem ganhar, né? Ele perdeu pro Mirassol no final de semana passado, no domingão, pelo Campeonato Brasileiro. E no meio da semana, tava perdendo pro Santa Fé até os 40 e tantos já do segundo tempo. E achou um golzinho aí no último minuto com o zagueirão. E então empatou em 1-1. Antes disso, né, antes desse período de 2 jogos sem vitória, o Corinthians vinha de 7 partidas seguidas sem perder. Depois que o Diniz chegou aí, o Diniz arrumou a casa de uma forma ou de outra. A gente conhece bem o Diniz, né? Começo de trabalho do Diniz é sempre bom. O problema é a continuidade desse trabalho. Vamos ver em que momento isso vai começar a desmoronar. Mas começo de trabalho do Diniz normalmente é bom. Começou muito bem, 7 jogos seguidos sem perder, acabou perdendo pro Mirassol e agora empata com o Santa Fé fora de casa. O Corinthians, no Campeonato Brasileiro, ainda não se recuperou, né? Por mais que na Libertadores esteja líder, já esteja classificado para as oitavas de final, no Brasileiro, o Corinthians ainda não conseguiu se recuperar com o Diniz. Alguns jogos é bem verdade, porque o Corinthians conseguiu, né, ser expulso por mostrar as partes íntimas ali, e aí acabou só empatando alguns jogos e por aí vai. Mas é bem verdade que o Corinthians ainda não se achou. O Corinthians está em 17º no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento nesse exato momento. Até agora venceu apenas 3 vezes, 2 em casa e 1 fora, mas venceu só 3 vezes no campeonato. São mais 6 empates e 5 derrotas. Então uma campanha bem ruim do Corinthians, uma campanha até agora, né, de time que realmente briga ali nessas últimas colocações. Porém, o Corinthians vai jogar em casa, é um clássico. Pro Corinthians também é a chance de se recuperar no Campeonato Brasileiro, ganhando um clássico. Uma vitória, a depender dos resultados do Corinthians, pode já sair da zona de rebaixamento. Então, obviamente, que o Corinthians vai vir para ganhar esse jogo, para fazer de tudo, e a Neoquímica deve estar cheia, muito em virtude dessa sequência de bons resultados aí na Libertadores. Porém, o Corinthians também vem com um desgaste maior, né? Como jogou a Libertadores, jogou com todos os titulares, jogou na quarta-feira. Enquanto que o São Paulo, por mais que tenha jogado quinta, também teve viagem, né? A questão do Corinthians, porque jogou fora de casa. São Paulo também teve a questão da viagem. Por mais que o São Paulo tenha jogado quinta, o São Paulo poupou praticamente todos os titulares. Então, entrou ali o Cauli, que talvez seja titular, ou o Cauli ou o Ferreirinha, né? Então, enfim, entrou os dois, então um dos dois provavelmente vai ser titular amanhã. O Sabino jogou alguns minutos, o Arthur jogou alguns minutos. Então, teve o Danielzinho também, né? Entrou alguns minutos. Mas, assim, controlou carga com a maior parte dos jogadores. Espero que isso faça com que a gente não sofra com lesões, que todo mundo consiga jogar os 90 minutos, esteja bem tranquilo e descansado, e a parte física faça a diferença no clássico, que o clássico é muito importante, a parte física, muito importante mesmo, e o São Paulo, em tese, vem mais descansado. Falando agora de histórico de confrontos, o histórico recente de confrontos aí entre São Paulo e Corinthians. Esse ano, São Paulo e Corinthians se enfrentaram, né, no Campeonato Paulista. O jogo foi na Neoquímica, o São Paulo sai ganhando de 1-0 com o gol do Tapia, e ganha até os 44 do segundo tempo, onde o São Paulo consegue tomar um gol no finalzinho, toma um empate, acaba 1-1 esse jogo. Parece que sempre tem alguma coisa que impede o São Paulo de ganhar na Neoquímica, né? Teve já partidas que a gente jogava melhor e que toma empate no final, ou partidas que, como foi essa do Campeonato Paulista, teve partidas que o juiz dá pênalti pros caras que não é nada, enfim. É estranho a aura lá, né? A gente tem dificuldade sim em ganhar e isso é uma merda.
Porém, se a gente for falar aí ao todo, né, desse histórico recente entre Corinthians e São Paulo, dos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias do São Paulo, um empate e uma derrota, que é justamente a derrota no Brasileiro, né, no jogo de retorno, fora de casa, que o Memphis faz aquele golaço, enfim. Foi aquela derrota lá. Mas o São Paulo, nesses últimos 5 jogos, tem vantagem, 3 vitórias. E se a gente estender aí para 10 jogos, não pegar só os últimos 5, mas pegar os últimos 10, basicamente você só vai dobrar essa estatística, né? Ao invés de 3, o São Paulo vai passar a ter 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, as 2 derrotas foram na Neoquímica, né? Então, isso precisa ser dito também. O São Paulo, falando só de Neoquímica, né? Nos últimos 5 jogos na Neoquímica, o Corinthians ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1 pro São Paulo, que foi justamente a única vitória que a gente teve até agora na Neoquímica Arena, que foi com o Carpini ainda de técnico, naquele jogo que era antes da Supercopa do Brasil, inclusive, que a gente ganha do Corinthians e depois ganha a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Eu acho que é a melhor fase da vida do Carpini. Mas é o único jogo que a gente ganhou lá. Então, mudando agora para falar do São Paulo, o São Paulo, ele tá 5 jogos sem perder, isso é verdade, porém a gente tá 3 sem ganhar, né? Ao mesmo tempo que a gente tá 5 sem perder, a gente tá 3 sem ganhar, porque os últimos 3 jogos do São Paulo foram empates, né? Empates pela Sul-Americana com o Milionários, depois pelo Brasileiro com o Bahia, que a gente também toma empate no final do jogo, a gente precisa ficar atento com isso, e empate agora com o O'Higgins fora de casa com o time reserva. Então a gente tá 3 jogos sem ganhar, mas a 5 sem perder. Ainda estamos no G4 do Brasileiro, né? Estamos ali com 24 pontos na 4ª colocação. Então, faltam 21, né? Alô, Crespo, faltam 21 pontos aí pra gente ficar muito confortável no Campeonato Brasileiro. Seguimos com vários desfalques importantes, né? Então, Lucas Ramon, isso eu vou falar praticamente todo o vídeo de pré-jogo, né? Mas Lucas Ramon e o Alan Franco devem voltar só depois da Copa, porque os jogos param dia 30, se eu não me engano, dia 30 o São Paulo joga contra o Remo, e aí acaba o campeonato ali, os campeonatos param, porque dia 11 já tem Copa do Mundo. Então, o São Paulo joga só até dia 30, então basicamente tem aí 3 semanas, 20 dias, para os caras se recuperarem para voltar. Pode ser que um ou outro volte para jogar uma partida ou 2, pode ser, mas eu acho que até por conta de risco, vale a pena você trabalhar com os caras com mais calma, porque vai ter 40, 50 dias aí de pausa da Copa do Mundo, que você consegue recuperar todo mundo, colocar todo mundo num plano bom ali, né, de uma questão física inteiro, e dá pra recuperar muita gente. Então, Lucas Ramon e Alan Franco seguem fora. A gente teve a baixa do Lucas, né, que tá rolando boatos de potencial renovação, enfim, vão retomar esse potencial aí durante a Copa, vamos ver o que acontece. Eu já dei minha opinião sobre o Lucas, então não vou me detalhar, mas eu sou favorável a uma renovação desde que reestruture o contrato dele e o São Paulo dilua esse salário que é pagar pra ele nos 8 meses em 20 meses, né, e aí você renova por mais um ano sem, entre aspas, muitos custos, dá um contrato só de produtividade, um contrato fixo que é com que ele já tem mais uma produtividade, mas quem quiser ver o vídeo lá depois que eu falei sobre o Lucas, eu acho muito triste encerrar a passagem do Lucas dessa forma. Eu acho que o Lucas ainda tem lenha pra queimar e tá dando muito azar com lesão, mas o Lucas, enfim, segue fora, né, esse ano com certeza não joga mais. Pablo Maia também segue fora, talvez ele vai começar a jogar com máscara, né, protetor ali pro nariz. Vamos ver se pra esse jogo ele já vai estar apto, mas se não tiver pra esse, muito provavelmente pro próximo ali contra o Juventude, ele vai estar apto já a jogar, que ele tinha quebrado o nariz no treino, né? E o Tolói aparentemente também segue fora depois de sentir dores na panturrilha. Então, bastante desfalque importante. A gente basicamente agora tem 3 zagueiros canhotos, né, no elenco. Eu não sei honestamente porque o Isaac não sobe. O Isaac é um zagueiro destro que foi um destaque na Copinha, jogou muito bem, então eu não sei porque que o Isaac não sobe por ser um zagueiro destro, né? Mas enfim, é a vida. E ainda teve a notícia hoje que o Mike aparentemente foi afastado do elenco principal, vai treinar afastado. Não se sabe exatamente ainda o porquê, mas parece que é por conta da foto com a Arboleda. Se realmente é por conta da foto que ele postou com a Arboleda, que babaquice gigantesca da diretoria, tá? Que é queimar o moleque com qual intuito? Se o moleque é uma potencial fonte de renda alta pro São Paulo, tá ligado? Aí já vai vender o moleque a 3 milhões e falar que ele era indisciplinado. Porra, esse tipo de coisa você blinda o moleque. Já falei isso. Se ele tá fazendo cagada psicológica, você coloca ele numa psicóloga, força ele a ter um mental melhor. Pra mim, a culpa, se o moleque está sendo moleque, é o esperado. Pra ele se tornar um profissional, você precisa dar mais amparo pra alguns moleques. Eu acho que isso entra em culpa da diretoria e do clube como um todo. Precisa dar um amparo maior se o moleque tá fazendo cagada. Só punir enquanto o moleque tem 20 anos, não resolve, pô. Não resolve. Quando sua mãe te colocava de castigo, você melhorava depois suas atitudes? Não, pô. Ela tinha que ter uma conversa com você, explicar o que tá acontecendo, o que não tá, e te ajudar de alguma forma. E eu sinto que o São Paulo tá só punindo o moleque. Mas enfim,
vai saber o que aconteceu também para ele ser afastado, né? Fato é que ele foi afastado aí, então ele não vai pro jogo. A gente deve ir a campo aí com quem a gente tem de melhor, né? Rafael no gol, Cedric agora indiscutivelmente vai ser titular, né? Para mim ele só competia com o Mike. O Felisberto eu acho que vai ficar como opção no banco, mas o Felisberto ainda é muito jovem e inexperiente. Eu realmente não colocaria o Felisberto já para um clássico, vai pro pau e vambora. Nesse caso tem que ser o Cedric mesmo, por mais que me doa falar um pouco isso. Na lateral esquerda, o Wendel vem sendo titular, né? Então deve seguir o Wendel como titular. E na zaga deve ir de Sabino e Dória, né? Porque basicamente a gente não tem outros zagueiros, vai com o que tem. Tem o Osório também, que pra mim foi muito bem na partida. O Dória pra mim também jogou bem, verdade seja dita, mas é contra o Higgins, né? Vamos ver num clássico, espero que o Dória jogue bem. E o Dória ainda jogou deslocado, né? Porque como ele é canhoto, ele normalmente joga pela esquerda. E ele conseguiu jogar pela direita e fez uma boa partida contra o Higgins. O Sabinão deve seguir ali pela esquerda. Então essa deve ser a nossa zaga. No meio campo, Danielzinho, Bobadilha e Luciano, sem muito segredo. No ataque, Arthur pela direita, Caleri como centroavante e pela esquerda vem sendo o Cauli. Agora, se vai ser o Cauli, se vai ser o Ferreirinha, eu não sei. Porque em tese era pra ser o Ferreirinha pra mim é titular da posição, até por ser da posição, né? O Cauli, eu entendo que muitos torcedores... Pô, o Cauli não rende nada, o Cauli... Pô, mas ele tá jogando de ponta todo jogo, o cara é meia. Coloca ele pra jogar onde ele rende, tá ligado? Pra mim teve alguns jogos do Cauli que foram bons desde que ele jogue na posição dele, tá ligado? Você vai ficar colocando ele na ponta, ele não é ponta, ele tende a arrastar jogadas pro meio, ele não é o veloz driblador que vai pro fundo igual o Ferreirinha. Enfim, Cauli nessa posição eu não gosto, eu prefiro o Ferreirinha lá, mas talvez vai de Cali, talvez vai de Ferreirinha, vamos ver como é que vai, mas no resto eu acho que essa é a única dúvida aí que fica pro jogo. Pra mim, falando agora do que eu espero pra esse jogo, tá? Eu espero que o São Paulo entre aguerrido, acho que esse é o primeiro ponto. Todo clássico é guerra, você precisa entrar aguerrido, você precisa entrar com vontade e mostrando pro adversário que você tá com tesão de ganhar aquela porra daquele jogo. Você tem que mostrar que você tá com vontade, mais vontade do que os caras. Então essa é a primeira coisa que eu espero. Segunda coisa que eu espero é que o São Paulo jogue de maneira inteligente. Isso vai ser muito importante. São Paulo precisa jogar de forma inteligente. Precisa ficar com mais posse de bola, precisa rodar de um lado pro outro, explorar contra-ataque. O São Paulo precisa jogar de forma inteligente. Por que eu digo isso? O Corinthians vem mais desgastado. O Corinthians vem de uma sequência jogando com o time titular. Quase não vem poupando nas últimas rodadas do Corinthians. Então, o Corinthians vem mais desgastado. E o físico pode fazer diferença do meio pro fim do jogo. Então, no segundo tempo, ou até mesmo depois dos 20 do segundo tempo, se o São Paulo tiver sabido dosar todo o processo, conseguir jogar, tiver no jogo ainda, né, tiver com posse de bola, eu acho que a gente tem tudo pra de repente até ganhar lá em Itaquera. Porém, a gente tem que jogar de maneira inteligente. Vai ser um jogo muito importante pro Roger também mostrar que ele tem um mínimo de capacidade para ser técnico do São Paulo. Ele tem que fazer uma formação pro São Paulo jogar inteligente. Tem que fazer uma estratégia para cansar os caras e o São Paulo físico se impor aí sobre o Corinthians, porque eu acho que o São Paulo, novamente, por ter poupado no meio da semana, tá com o físico mais em dia. O Corinthians vem jogando numa sequência bem forte de jogos. Querendo ou não, na Sul-Americana a gente pode se dar o luxo de poupar, enquanto na Libertadores não tem como. Então, o São Paulo tá com um físico melhor. Então, espero, que o São Paulo jogue com garra. 2, que o São Paulo jogue de maneira inteligente. O Roger é peça fundamental nisso. E 3, que ninguém se machuque. Pô, a gente acabou de poupar todo mundo, tá ligado? Não faz sentido alguém se machucar, então vamos tá íntegro pro jogo. Mas é isso. O jogo é esse, o que eu espero pra amanhã. Eu acho que o empate é um resultado bom, um bom resultado. Não acho que vai ser um resultado ruim se a gente empatar em Itaquera, que é um estádio que a gente vem tendo dificuldade de ganhar. Ganhar, óbvio que é ótimo, mas eu acho que se a gente jogar de maneira inteligente, a gente pode sim ganhar. Lembrando que a partir das 18, a partir das 6 da tarde, vamos estar em live aí pra acompanhar todos os lances em tempo real, fazer aquele react, dar aquela resenhada com o chat. Colhem todo mundo, vamos pra cima que amanhã tem São Paulo e Corinthians e São Paulo lá em Itaquera, vambora. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha, dá aquela moral pra nós. Lembrando, sempre falo isso, mas é sempre bom reforçar. Quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, então me ajuda a chegar em mais pessoas pra gente, quem sabe, viver disso em breve. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!